paz seja convosco. Que alegria poder cumprimentá-lo mais uma vez nesta manhã e receber você aqui no programa Encontro com a Vida. Lembra que desde ontem eu expliquei que agora o programa se chama Encontro com a Vida? Isso mesmo. Não é mais primeiro Deus, agora é Encontro com a Vida. Mas o desafio é o mesmo, é você fazer desse programa o seu encontro matinal com Deus. Por isso, todos os dias, vamos estar aqui bem cedinho, juntos, para estudarmos a Palavra de Deus. Essa semana estamos trazendo várias novidades para você. A primeira delas é essa, a mudança do nome. Agora o programa se chama Encontro com a Vida. Segunda novidade para você é que nós vamos ter agora um estudo bíblico todas as sextas-feiras. Isso mesmo. Vamos ter temas da Bíblia de segunda a quinta, mas na sexta-feira será o dia do estudo bíblico. Por quê? Porque eu quero começar uma nova série e você vai poder acompanhar esse estudo bíblico nas sextas-feiras aqui no nosso programa. A outra novidade é que começamos ontem uma série sobre as parábolas de Jesus. Ontem estudamos a parábola do semeador. E eu espero que o nosso solo, o nosso coração, seja o bom solo da parábola, aonde a palavra de Deus frutifique. Hoje vamos estudar uma segunda parábola, a parábola da ovelha perdida. Esta é uma parábola fascinante e você vai entender as lições que Jesus deseja nos ensinar através da mesma. Bem-vindo ao nosso Momento da Saúde aqui no programa Primeiro Deus. Esta semana estamos tendo a alegria de receber a doutora Fabiana Mai, ela que é psiquiatra e tem falado ao longo desses dias sobre transtornos. E hoje vamos continuar um assunto que se iniciou ontem. Por isso você é muito bem-vindo aqui nesse quadro. Todo dia a gente prepara uma mesa aqui para o nosso desjejum. Eu falo às vezes café da manhã, né? Mas a gente não coloca café na mesa não, tá? Nada de produtos à base de cafeínas, qualquer produto que traga prejuízo à sua saúde. Nós queremos ver você bem em todos os aspectos. Doutora Fabiana, muito obrigado por estar conosco essa semana, tratando de temas tão importantes. E ontem nós falamos um pouquinho a respeito de o uso excessivo de telas que pode causar até não é medo, né? Uma fobia. Uma fobia mesmo, né? Causar uma fobia. E a doutora Fabiana falou para nós de um termo que surgiu aí, na Inglaterra, não foi? Nomofobia, que é o medo de ficar sem as telas. Sem as telas. Sem o celular. E a pergunta é, né? Uma pessoa que está vivendo essa situação, e aí, tem tratamento? É reversível? Como é que funciona? É reversível. E o que a gente tem que identificar? Muitas vezes o uso da tela, o uso do celular, a pessoa ela está ali e ela fica quase como se fosse um expectante, uma pessoa que está ali só vendo e nem sabe muito bem o que, né? Muito com os aplicativos que existem, TikTok, fica ali rolando. Algumas pessoas, quando estão com uso intenso, né, dessa ferramenta da tela do celular, quando elas estão longe do aparelho, saí de casa, esqueci o celular. Já está meia hora de casa, muitas pessoas elas não conseguem tolerar a ideia de que elas vão trabalhar e que elas vão voltar no finalzinho do dia, mas que elas não vão estar com o aparelho ali. Mesmo não sendo o aparelho um instrumento do trabalho. Mesmo não sendo, né? Mesmo não tendo uma necessidade de alguém entrar em contato, até porque antigamente se achavam as pessoas, né? Mesmo sem celular. E a pessoa ela chega a voltar e se atrasar, enfim, para ter aquela segurança. Então, a ausência do celular perto causa uma sensação grande de insegurança e faz com que a pessoa modifique o comportamento para ter aquilo ali de volta, né? E a gente tem que tomar cuidado muito com as crianças, porque isso quanto a nossa geração ela está exposta a esse uso crônico praticamente da adolescência para cá, né? Vamos colocar assim. Essa geração de crianças desde pequenos... Nasceu com isso já, Nasceu com isso. Então, o que é o tratamento? O tratamento é a tal da conscientização e da regra, né? A pessoa entender que existem outras situações prazerosas na vida dela.
porque para o cérebro vira um vício. Então, o encontrar amigos, o sair para caminhar para ver um pôr do sol, o praticar esportes, o escrever, o escutar música, né? Fazer outras coisas que dão prazer. Porque a pessoa ela nem se dá conta, passou o dia, passou horas. A média do uso de telas do brasileiro é 5 horas por dia. A média é muita coisa, né? Então, o tratamento, ele vai entrar nessa conscientização, nessa questão da terapia, que é a linha mais indicada cognitivo-comportamental. E também, quando a ansiedade ela é muito intensa, quando a pessoa não consegue parar de pensar naquilo, porque já está desregulado, se beneficia em alguns momentos do uso da medicação, sim, porque quando acontece a fobia e o vício, os neurotransmissores do cérebro, eles entraram em desequilíbrio. E por isso que às vezes a pessoa não tolera essa retirada. Então é um problema grave da humanidade, eu diria, porque esse vício está atrelado, inclusive, ao que se consome de conteúdo. Né? O que as pessoas estão vendo, Então, qual que é o sentido da vida nesse... Ou seja, sem contar o fato do tempo que se gasta com um aparelho, ainda tem a influência do conteúdo que a pessoa está sendo exibida. Do conteúdo, né? Exposta, né? Do conteúdo. E que é fator gerador de ansiedade e de depressão. Mesmo que o conteúdo ele não seja tão negativo ou tão traumático, aquele vazio, porque a pessoa ela não está vivendo. Né? Ela tem que viver. E você sabe o que a gente percebe? Que às vezes você está ali, você não para nem para ver todo o vídeo, ou toda a notícia, ou toda a informação. Você acaba girando. Você tem uma noção do que foi falado. E hoje está muito assim, né? O conhecimento, uma matéria há um tempo atrás, numa revista, foi publicada, né? Que estamos emburrecendo, né? Que as pessoas estão cada vez mais especialistas do nada, né? Do nada. Então sabemos pouco do nada. Então, de fato, essa dificuldade, né, de concentração, de parar para pegar uma caneta e uma folha de papel e tentar escrever um texto, né? Pensar. Né? É isso aí. O ócio criativo, né? É importantíssimo. Né? Olha aí quantas dicas boas para todos nós e para você que está aí acostumado. Você perdeu alguma coisa vendo o celular e foi? Olha, isso pode ser um indício de que você já está aí viciado, né? E tem que cuidar para você não exceder e não perder aí o ritmo da vida e as coisas boas que Deus reserva para todos nós. Quer saber mais coisas? Fica conosco essa semana porque vem coisa boa por aí ainda, tá bem? A gente vai agora para um quadro muito interessante, quando os nossos pastores recebem os pedidos de oração, agradecimentos, oram pelas pessoas. Vamos lá, oração intercessora. Bom dia, pastor Arilton. Bom estarmos juntos mais uma vez nesse momento de oração e um bom dia para você também que está aqui nos acompanhando, você que faz esse programa. Você é muito bem-vindo. Nós estamos, durante essa semana agora, no momento de oração, refletindo na palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 14, onde disse Jesus: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E a pergunta de hoje é: por que Jesus pode fazer? Nós vamos responder daqui a pouco, porque agora eu quero compartilhar aqui o pedido que chegou da Nice. Ela diz: bom dia, pastor, peço oração para mim e também para minha família e para todos os que estão enfermos. E ela faz esse pedido em nome de Jesus Cristo, conforme mencionamos ontem, né, da importância de pedir em nome de Jesus. Nice, tenha certeza de que o seu pedido ele já chegou no trono do céu e com certeza Deus já está fazendo o melhor. E vamos juntos interceder por esse pedido também. E aqui também a Rose, ela disse que é muito grata por tudo que tem aprendido aqui no nosso programa. No momento de oração, no momento do estudo da palavra. Olha, Rose, continue conectada conosco, sintonizada aqui no nosso programa, porque com certeza aqui nós vamos continuar crescendo, né, no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas voltando ao texto que nós estamos refletindo durante essa semana, se me pedirdes alguma coisa em meu nome,
eu o farei, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 14. Por que que Jesus pode fazer? Vimos ontem que se pedirmos no nome dele, ele faz. E hoje vamos analisar por que que ele pode fazer. Jesus disse que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Jesus Cristo, ele tem a autoridade máxima. Jesus Cristo, ele é divino. Jesus Cristo, ele tem todo o poder e ele pode fazer por mim e por você aquilo que nós não somos capazes de fazer. Por isso, Jesus Cristo disse essas palavras para os discípulos naquela ocasião e elas ecoam até a você e a mim nessa manhã. Nós estamos aí começando mais um dia de atividades. Não sabemos como será, mas sabemos que se tivermos anseios e entregarmos todos eles nas mãos de Deus, Cristo, ele vai fazer por nós, se assim pedimos no nome dele. Não há nada que Cristo não possa fazer. Ele pode fazer todas as coisas. Creia nisso, confie nisso. E por isso, nós temos nesse nosso programa especial o momento de oração, porque nós confiamos que quando oramos, alguma coisa acontece. E se você confia nisso, eu quero convidar você agora para nos unirmos em oração. Se for possível, se ajoelhe comigo aí na sua casa. Se não for, então somente feche os seus olhos. Se nem os olhos podem ser fechados, então se conecte comigo nessa oração e vamos juntos buscar a Deus. Bondoso Deus, amado Pai, que ao mesmo tempo é todo-poderoso, confiamos no Teu amor, na Tua graça e no Teu poder. Jesus Cristo disse que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E por isso confiamos que Ele pode fazer aquilo que pedimos no nome dEle. Pai, nesta manhã nós entregamos aqui os pedidos que foram aqui apresentados. Os pedidos que estão no coração de cada um dos Teus filhos, que agora estão orando conosco. Ah, Pai querido, sabemos que Tu podes todas as coisas. Não há impossíveis para o Senhor. Pai querido, que tudo que vier de anseio na nossa vida, que não venhamos carregar sozinho isto, mas venhamos entregar ao Senhor. Eu oro em favor desta pessoa que ora comigo agora. Que o Senhor esteja abençoando, protegendo, guardando e dando a ela um dia muito feliz na Tua companhia. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Chegou então o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Hoje é o segundo tema da nossa série sobre as parábolas de Jesus e vamos estudar sobre a parábola da ovelha perdida. Mas antes, como eu disse no início do programa, eu tenho um convite todo especial para te fazer. Nós vamos estudar todas as sextas-feiras aqui no programa, a partir do dia 1º de setembro, um curso bíblico. E nós iremos começar com esse aqui, Ensinos de Jesus. Eu quero que você peça esse guia impresso, e nós vamos levar até a sua casa sem cobrar nenhum centavo por isso. É um presente do programa para você. Então, o tema que nós vamos estudar aqui, você vai acompanhar aí na sua casa com o guia impresso. Como você faz para pedir? 2 caminhos. Você pode acessar agora o nosso site ensinosdejesus.tv e você vai fazer ali o seu pedido através desse site. Você vai pôr os seus dados postais e nós vamos, com a nossa equipe do programa, entregar na sua casa esse guia impresso. Você não paga nada por isso, se lembre, tá ok? Acesse o site ensinosdejesus.tv e peça o seu guia impresso. Ou então, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 48 3281
3075. Repetindo, 48 3281 3075. Lembrando que esse guia impresso é apenas para os moradores do estado de Santa Catarina. Você que mora em outro estado pode fazer esse curso online no nosso site bibliamais.com.br, tá bem? Outra coisa, todos os domingos a partir do dia 3 de setembro, eu quero convidar você aqui da Grande Florianópolis para vir até o nosso auditório, onde eu estarei ministrando esse estudo. O nosso auditório fica na rua Joaquim Vaz, 1506, Praia Comprida, ao lado da Renault e da Nissan, ali na Beira-Mar São José, tá bom? Beira-Mar São José, Igreja Adventista de Beira-Mar, em São José, Rua Joaquim Vaz, 1506, no bairro Praia Comprida, ao lado da Renault e da Nissan. Todos os domingos às 8 da noite, a partir do dia 3 de setembro. Mas para participar do nosso auditório, você precisa se inscrever aqui mesmo no site ensinosdejesus.tv. Nesse site você se inscreve, você vai receber um QR Code e esse QR Code é o seu ingresso para o nosso auditório, uma vez que nós temos vagas limitadas, tá bem? Fica o convite para você, para nós nos encontrarmos. Eu quero conhecer você. Quero conhecer você, conhecer sua família. Lembrando, se você tem crianças, teremos também uma programação especial preparada para as crianças em várias faixas etárias, tá bem? Pode trazer as suas crianças, você será muito bem recebido em nossa igreja, tá ok? Espero você, então, a partir do domingo, 3 de setembro, 8 da noite. Se inscreva em nosso site, ensinosdejesus.tv. Agora vamos, então, ao estudo da parábola de hoje. Hoje vamos estudar sobre mais uma parábola. Estamos estudando as parábolas de Jesus e hoje a parábola da ovelha perdida. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, para esse estudo. A minha Bíblia já está aqui, mas antes de começarmos o estudo, nós temos um hábito, né? A gente sempre ora. Eu queria convidar você para orar também, para juntos estudarmos esse livro. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor, que a nossa mente se abra à compreensão e que o nosso coração se abra à aceitação da Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos então aprender sobre mais uma parábola contada por Jesus. Vimos ontem que Jesus era mestre no ensino. As multidões o procuravam porque ficavam maravilhadas com o seu ensino. Aprendemos ontem também que Jesus ensinou muitas vezes por parábolas. Por quê? Porque as parábolas trazem lições espirituais que precisam ser aprendidas. E hoje vamos compreender mais uma delas. Ela está em Lucas capítulo 15 e aqui nos versos 3 a 7 eu leio o seguinte. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que linda parábola contada por Jesus. Ontem eu falei para vocês que Jesus gostava de contar parábolas com elementos conhecidos. A parábola é isso. Ela vai do conhecido para o desconhecido. E para esse auditório de Jesus, o que era conhecido, o que era familiar para eles? Os campos, as ovelhas, os cabritos.
os apriscos, os pastores, eram imagens cotidianas dessas pessoas. Quando Jesus começa a contar a história de uma ovelha que se perdeu, de uma ovelha que se desgarrou, isso era uma cena comum para eles. As pessoas entendiam o que Jesus estava falando. E é por causa desta forma de ensinar que Jesus atraía tantas pessoas. Ele falava daquilo que lhes era comum. Ele partia do natural para o sobrenatural, do cotidiano para o espiritual, do conhecido para o desconhecido. E assim ele ensinava as lições do reino de Deus. Agora, por que é que Jesus contou esta parábola? Eu queria que você olhasse para o texto com um pouquinho de mais atenção. O verso 3 diz assim: então lhes propôs Jesus desta parábola. Ou seja, alguma coisa estava acontecendo antes para que Jesus propusesse esta parábola. O que é que estava acontecendo antes? Por que motivo Jesus começou a contar esta parábola? Você vai descobrir comigo nos primeiros versos de Lucas 15. Olha o que diz Lucas 15, versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Você percebe o que está acontecendo aqui? Lucas 15 registra duas categorias de pessoas. Primeiro, os publicanos e pecadores que procuravam a Jesus. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Pessoas que eram odiadas pela nação de Israel. E os pecadores, a palavra já diz, pessoas que viviam no pecado, pessoas que não temiam a Deus, pessoas que estavam longe dele. Interessante que Jesus atraía essas pessoas, porque ao olharem para si, elas não percebiam nada de bom. Você percebe que muitos de nós, às vezes, nos sentimos assim? Olhamos para nós e percebemos que não temos nada de bom para oferecer. Pois, podemos buscar a Jesus, porque Ele tem sempre um espaço em sua agenda para todos nós. Ele tinha para esses publicanos e pecadores. Mas o que chama a atenção no texto é que os escribas e fariseus, os religiosos dos dias de Cristo, que deveriam estar felizes porque os pecadores buscavam a Jesus, eles criticavam a Cristo e diziam: este recebe pecadores, come com eles. Então foi diante dessa crítica severa que Jesus sofreu que ele escolheu contar 3 parábolas. Você vai perceber que elas foram contadas uma após a outra. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. E nos próximos dias dessa semana, eu quero estudar com você essas 3 parábolas de Lucas capítulo 15. Esse capítulo 15 de Lucas pode ser bem chamado na Bíblia de o capítulo de achados e perdidos. Uma ovelha que foi encontrada, uma moeda que foi achada e um filho que voltou para casa. Vamos começar então com a primeira parábola contada por Jesus. Ele falou então a respeito de uma ovelha que se perdeu. Ele falava para um auditório de pessoas que conheciam bem essa linguagem. E Jesus começou dizendo: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Qual de vós não faria isso? Se você perder uma ovelha, você não vai atrás dela até encontrá-la? Os pastores entenderam o que Jesus estava falando. Quando um animal se desgarrava, eles iam em busca dele, porque o prejuízo financeiro poderia ser grande. Então Cristo traz a cena conhecida para ensinar o desconhecido. Na parábola, Jesus quer dizer que nós somos essas ovelhas. E o planeta Terra é a ovelha que se desgarrou no universo. Foi o planeta onde o diabo conseguiu introduzir a mentira. Nossos primeiros pais pecaram e esse planeta tornou-se escravo do pecado. De fato, o planeta Terra é a ovelha perdida do universo. Mais que isso,
Nós, por também sermos pecadores, somos essas ovelhas que se desgarraram de Deus. Como diz Isaías 59:2, o pecado causou um abismo entre nós e Deus, uma separação. Os pecados nos separam de Deus. Jesus queria ensinar justamente isso. Agora, Jesus vai em busca da ovelha que se perdeu. E ele diz no versículo 5 que quando o pastor acha a ovelha, ele a põe no ombro e cheia de júbilo. Esse júbilo do pastor retrata a alegria de Deus em encontrar o pecador que estava longe dele. Então Jesus é o bom pastor da história e nós somos a ovelha. Mas Jesus apresentou mais elementos também. Ele diz que indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O ensino da parábola é muito claro. Nós somos as ovelhas, Jesus é o nosso pastor. Veja a alegria que há no pastor quando ele encontra a ovelha. Põe nos ombros, leva de volta para casa, reúne os amigos e faz uma festa. Uma história tão simples, elementos tão conhecidos para os seus ouvintes, mas quantas lições especiais. O fato do pastor encontrar a perdida, colocá-la em seus ombros e levar de volta para casa, ensina para todos nós que o processo de salvação é exclusivamente pela graça. A ovelha não conseguiu encontrar o caminho de volta. A ovelha não resolveu o seu problema. A ovelha não tinha condições de voltar ao aprisco. Tudo o pastor fez por ela. Quem sabe a função da ovelha foi apenas balir em seu desespero. A lição preciosa que o Evangelho quer nos ensinar hoje é que nós precisamos apenas colocar diante de Deus a nossa miséria, o nosso sofrimento, a nossa pecaminosidade, a nossa sujeira, a necessidade de cura, de libertação, de purificação. Quando nós reconhecemos isso, é o mesmo que estar balindo em desespero, gritando por um pastor. E como a história termina com um final feliz. É tão feliz esse final que Jesus chega a dizer no verso 7 que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E com esse verso 7, você entende que Jesus está falando exatamente do ser humano, dos pecados e o quanto eles nos distanciam de Deus. Da mesma forma que as ovelhas que estavam no aprisco estavam guardadas e protegidas, a atenção de Deus se volta para a desgarrada. Então, se existem muitas pessoas no caminho do Senhor, os seus olhos também estão sobre os que estão distantes, sobre os que estão desgarrados. Olhando para essa história, quem é você nela? Você é aquele pecador que tem buscado a Cristo? Ou você é aquele que tem criticado a igreja enquanto busca o pecador? Alguns me perguntam sempre: pastor, salvação é fácil ou é difícil? A minha resposta sempre é: as duas coisas. Salvação é fácil e é difícil. Salvação é muito fácil se você se considera a ovelha perdida. Agora é muito difícil se você acha que você é bom o suficiente. Mas para aqueles que se sentem ovelhas perdidas, salvação é fácil, porque basta apenas você apresentar o seu desespero, a sua necessidade, e o bom pastor vem. Ele encontra a ovelha, ele coloca a ovelha nos seus ombros, ele leva de volta para casa e ele faz uma grande festa com os seus amigos. Assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende.
Agora, esse Cristo que nos resgata, Ele também nos protege. Nos protege dos lobos ferozes que ao nosso redor tentam nos devorar. O apóstolo Pedro usa a linguagem de um leão para se referir a Satanás, que tenta nos destruir. Agora Jesus diz que Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Muitas vezes as ovelhas são ameaçadas pelos lobos e às vezes tem até lobos disfarçados, tentando se misturar com as ovelhas para alcançá-las, para destruí-las. E apenas o discernimento do Espírito Santo é que nos fará ou nos dará sabedoria para não sermos levados por esses lobos, chamados por Cristo também de falsos ensinadores, falsos pastores. Estão apenas preocupados em tosquiar as ovelhas, mas não alimentá-las. Apenas preocupados em extrair tudo o que a ovelha tem, mas não cuidar delas e apacentá-las como Cristo nos desafia. Quantas lições de uma parábola contada por Jesus. Há ainda outro elemento interessante dessa história. Quando Jesus coloca esta ovelha em seus braços, nos ombros, traz para casa, Ele está dizendo que Ele tem o remédio, Ele tem a cura, Ele tem a solução para o problema que a ovelha vive. Amigo, não é isso uma grande verdade hoje? O seu problema, a sua necessidade, o drama que você vive, tudo isso pode ser resolvido pelo nosso bom pastor que é Jesus. Esse bom pastor nos ama com amor eterno e por tanto nos amar, deu sua vida no Calvário para que eu e você pudéssemos ter mais uma vez o direito à vida eterna. É por isso que eu e você precisamos hoje abrir o coração para o bom pastor que é Jesus, para que Ele nos encontre. É verdade que Jesus queria dar uma lição preciosa para os escribas e fariseus que criticavam sua missão. Mas com esta lição dada, nós também podemos aprender de que o amor de Deus por nós é maravilhoso. Quando Cristo veio a esse mundo, Ele veio viver as nossas dores, sofrer as nossas lutas, passar os nossos problemas. Na realidade, Ele veio pisar o nosso caminho. Os seus pés calcaram os cruéis espinhos que hoje nós somos desafiados a enfrentar. Você nunca vai passar por uma prova que Ele não tenha passado. É por isso que Ele é o Deus que se compadece. É por isso que Ele é Emanuel, Deus conosco, aquele que está sempre ao nosso lado para nos auxiliar. Eu não sei como você está nesse exato momento. Eu não sei se hoje está sendo um dia triste para você ou feliz, mas eu sei de uma coisa: Deus ama você. E assim como o pastor fez com a ovelha, Ele também quer fazer com você. Ele quer trazer você nos braços dele. Ele quer te ajudar na sua caminhada. Por isso, vamos aceitar essa graça maravilhosa de Jesus e permitir que em seu infinito amor Ele nos alcance. Se você se sente hoje essa ovelha perdida longe do Pai, se você apresentar a Ele o seu desespero, se você balir, clamando por socorro, o bom pastor virá. Em João 10,16, Jesus declarou assim: eu ainda tenho muitas ovelhas que não estão no meu aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Você quer pertencer ao rebanho de Cristo? Então abra o seu coração, entregue a sua vida a Ele. Tudo pode ser diferente. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela lição preciosa ensinada por esta parábola. O nosso coração se abre agora para que o Senhor seja o nosso Salvador. Nós queremos Te amar e Te servir todos os dias da nossa vida. Dai-nos, Pai, a Tua bênção para esse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.